Hoje nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para Israel e vamos entender todo o contexto dessa promessa. Na primeira aula aqui no canal nós estudamos sobre as promessas de Deus e foi a semana passada. Estudamos a aula de número 1, que tem por título As Promessas de Deus, e na lição passada estudamos o texto de Isaías 55, do versículo 6 ao 13. No primeiro tópico, aprendemos sobre um convite de Deus e aprendemos também sobre as promessas de Deus e seus fundamentos. Entendemos as diferenças entre promessas condicionais e incondicionais. E o link dessa primeira aula vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu te aconselho a ir aqui na descrição, clicar no link e assistir a primeira aula. Depois você volta assistindo essa daqui, porque você vai entender ainda melhor todo esse estudo. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Mili Freire e aqui no canal eu te ajudo a entender melhor a Bíblia. Temos aqui devocional diário, temos estudo bíblico e se você deseja entender a Bíblia e estudar a Bíblia, fica por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal que nós vamos estar juntos aí nessa jornada de estudo bíblico. Eu trouxe vocês aqui para a mesa comigo para nós entendermos aqui a lição da revista melhor. Eu vou pedir para vocês aí pegar caneta, peguem um caderninho, vamos anotar. Vocês podem colocar o título da aula, aula 2, e colocar aí todas as explicações que vocês tinham dúvidas ou que vocês acharem mais interessante. É bom, eu gosto de estudar sempre anotando tudo. Parece que aquilo que eu escrevo fixa melhor na minha mente. Eu não sei se com vocês também é assim. Também, antes de começar, vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor para Ele abrir o nosso entendimento, para entender melhor as Sagradas Escrituras. Essa aula tá uma bênção e Deus vai nos abençoar através da nossa dedicação para entender a palavra dele. Então, feche seus olhos aí onde você está, vamos orar. Ore assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de poder estudar, Senhor, a Tua Palavra, de conhecer melhor os Teus feitos. Senhor, eu te peço, Senhor, que cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, abençoe e derrame chuva de bênção sobre a vida dessa pessoa. Senhor, abre o entendimento de cada uma de nós, abençoa a nossa mente, que nós venhamos entender a Tua Palavra, conhecer, Senhor, a Tua Palavra. Não somente conhecer, mas também viver, Senhor, os Teus mandamentos, viver a Tua Palavra, porque é maravilhoso estar em Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de Te servir. Abençoa, Senhor, a cada uma de nós. Nos enche, Senhor, com o Teu conhecimento, nos enriquece com a Tua graça e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Agora, minha gente, vamos começar. Essa semana nós estamos estudando sobre as promessas de Deus para Israel. A primeira aula falamos sobre as promessas de Deus. E nessa aula nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para Israel. Texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Estamos estudando sobre as promessas de Deus para Israel e veremos o plano divino para tornar Israel uma grande nação sacerdotal, escolhida e separada para testemunhar as virtudes do reino de Deus. Analisaremos as promessas feitas a Abraão e, por fim, identificaremos qual a compreensão bíblica da promessa de salvação para a nação de Israel nos dias atuais. Vamos ver aqui agora os objetivos dessa lição. O primeiro objetivo é detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar sua descendência uma nação sacerdotal, que testemunha os feitos de Deus entre as nações. O segundo objetivo é elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E o terceiro objetivo é destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. Nossa leitura bíblica em classe está ficando em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 5. O ideal é que você pegue a lição
o texto bíblico, na verdade, leia completo os 2 textos de Gênesis e Romanos, porque assim você vai compreender melhor o assunto da lição. No capítulo 9 de Romanos, Paulo vai falar da escolha de Israel. No capítulo 10 de Romanos, Paulo vai falar sobre a rejeição de Israel. E capítulo 11 de Romanos, Paulo vai tratar sobre a restauração de Israel. No livro de Romanos, Paulo abre esse parêntese aí para falar nos capítulos 9, 10 e 11 sobre os planos de Deus para Israel. Vamos entender agora com detalhes cada parte da promessa feita por Deus a Abraão no comecinho do capítulo 12. Primeira parte da promessa, Deus diz que fará de Abraão uma grande nação. A segunda parte da promessa, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, assim Deus diz a Abraão. E na terceira parte dessa promessa, Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ainda tem a quarta parte da promessa que Deus diz que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Essas são as promessas feitas por Deus a Abraão. A palavra-chave dessa lição é a palavra descendência. A palavra-chave sendo descendência, ela vai nos levar à promessa feita a Abraão, que se cumpriria através de seus descendentes. A promessa divina feita a Abraão acerca de tornar sua descendência sacerdotal, que seria testemunha dos feitos de Deus entre as nações. E eu quero destacar aqui a verdade prática dessa lição, que se trata de 2 realidades de Israel, que é a queda espiritual de Israel e a gloriosa promessa ao remanescente. E quem é o remanescente? Aquele que for fiel e permanecer firme até o fim. O remanescente é aquele que não desiste dos caminhos do Senhor, mesmo que o mundo ofereça riquezas, prazeres, alegrias, podemos dizer falsas alegrias. O remanescente não cede às ofertas do mundo, permanece firme nos caminhos do Senhor, obedecendo sua palavra e, por fim, conquistará a coroa da vitória. E quando falamos das promessas de Deus para Israel, precisamos entender que o nascimento dessa nação começa lá no capítulo 12 com o chamado de Abraão. A partir do chamado, Deus faz a Abraão uma promessa de uma bênção pessoal, quando Deus diz que fará o nome de Abraão grande. Deus faz também uma promessa de uma bênção espiritual a Abraão, quando ele diz que fará de Abraão uma grande nação. E Deus faz também uma promessa territorial a Abraão, quando ele diz que dará a Abraão uma terra, uma vasta extensão de terra, a terra prometida, que Deus promete a Abraão e a seus descendentes. Agora, essa última promessa que eu vou citar aqui, podemos entender como uma bênção universal, porque ela alcança todos os povos da terra. Deus diz a Abraão que todas as nações seriam benditas na semente de Abraão. Então, na bênção de Abraão, podemos ver diversos aspectos das bênçãos do Senhor. Fala da bênção pessoal, territorial, espiritual e universal. É bom nos lembrarmos que Deus está dando continuidade ao projeto de salvação pela promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, que o Messias, o Salvador do mundo, viria da descendência de uma mulher. A partir de Gênesis capítulo 12, nós vamos perceber que essa descendência, o Cristo Messias, viria através da descendência de Abraão. Então, o chamado de Abraão no capítulo 12 era a estratégia de Deus, pois Deus estava dando continuidade a um projeto de salvação em nossas vidas. É por isso que nós fazemos parte dessa promessa. Agora vamos entender um pouco como Deus enviaria o Messias através da promessa feita a Abraão. Deus chama um homem, deste homem faz uma grande nação e desta nação Deus envia o Messias. Então, esse chamado de Abraão, Deus estava visando toda a humanidade para que através deste homem surgisse uma grande nação. Através dessa nação, Deus enviasse o Messias, o Salvador do mundo. E nós temos a marca dessa promessa, somos famílias benditas, abençoadas pelo Senhor através de Abraão.
Se você assistiu até aqui, comenta aí o que você está achando da aula, se você está entendendo, e vamos continuar. E no capítulo 12 de Gênesis, é como se fosse a certidão de nascimento de Israel, porque nós vemos ali Deus se revelando a um homem, né? Deus chamando o homem para começar algo grande através da vida daquele homem que é Abraão. Em Gênesis 1 e 2 falamos da criação, né? Vemos falar da criação. Gênesis 3 fala sobre a queda, e a partir da queda vamos ver a geração dos filhos de Adão e seus descendentes, até que Deus encontra uma forma de fazer de novo, de fazer outra vez tudo que se havia perdido, reaproximar o homem dele através da queda. O homem foi afastado de Deus e ele busca uma maneira de reaproximar o homem dele através dessa promessa feita a Abraão, que dessa promessa vem toda a geração de Abraão. Dentro da geração de Abraão viria o Messias, e esses eram os planos de Deus para nos salvar, para salvar a humanidade. Um pensamento meu é que Deus poderia escolher qualquer nação que já existia. Por exemplo, já existia os sumérios, já existia os babilônicos, entre outros, mas Deus resolve fazer o que era mais improvável aos olhos do ser humano, começar uma nação com a ideia mais complicada e impossível aos nossos olhos, a partir de um casal de idosos, onde a mulher era estéril. Deus queria marcar o início dessa nação exclusivamente pelo milagre, para quando o povo de Deus olhasse para trás, lembrasse que essa nação é povo de Deus escolhido, fruto de um milagre. Quando eu olho para o chamado de Abraão, eu lembro que houve 3 rebeliões, 2 promessas e uma promessa física. Vamos entender aqui. A primeira rebelião, podemos dizer que foi no Éden. Quando Lúcifer ele vem e tenta a Eva, ele propõe a Eva ser como Deus, que na verdade era o pensamento dele, e por não ter conseguido, ele é lançado do céu para a terra. E sabemos que Adão e Eva, ele significa o início da humanidade. Então podemos dizer que a queda foi a primeira rebelião da humanidade. Deus faz ali o julgamento e dá a condenação ao homem, à mulher e à própria serpente. E ali mesmo Deus faz a promessa da semente da mulher, que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E estudando essa lição, eu pude perceber como Deus trabalha em detalhes. Ele chama Abraão quando Abraão está seguindo pelos caminhos que ele vai peregrinar, pelas terras onde ele vai andar naquele processo. Havia uma mistura de nações muito grande. E Deus estava chamando Abraão para viver uma vida separada. A nação criada por Deus a partir de Abraão seria um povo escolhido por Deus, onde Deus haveria de fazer ali algo grandioso no meio do seu povo, para que as outras nações conhecessem o grande e único Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existem, através daquele povo que foi separado por Deus. Então, até aqui nós já entendemos que os planos de Deus não eram apenas com o homem, e sim com toda a humanidade. Através de Abraão, Deus estabeleceria o reino do Messias e tornaria Israel uma nação sacerdotal. E Deus desejava também, através desse povo, nos presentear com as Sagradas Escrituras. Foi através do povo hebreu, através do povo de Israel, que Deus nos deu a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Mas precisamos compreender que o principal objetivo do Senhor era que, por meio dos descendentes de Abraão, Ele nos enviaria o Cristo, que daria a sua vida por nós e que nos ligaria novamente ao nosso Criador. E o interessante é que quando Mateus narra a genealogia de Jesus no capítulo 1, ele começa dizendo assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então foi através dessa semente, dessa descendência, que veio o Cristo, nosso Salvador. João capítulo 1, versículo 11 e 12 vai dizer que Jesus veio para os seus
e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Se nós não aceitarmos a Jesus, não chegamos até o nosso Deus. Ou seja, Jesus é uma ponte que nos liga novamente ao Criador. E esse versículo 11 do capítulo 1, quando fala que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, lembramos de Paulo, o quanto Paulo sofreu para que os judeus entendessem que aquele Jesus era o verdadeiro, que ele era o Messias. Paulo sofreu muito, ele pregava, independente do que ele fosse viver, ele estava ali disposto a morrer por amor de Jesus, para que as pessoas entendessem e aceitassem que aquele era o Messias. E Paulo ele tinha uma profunda tristeza por aquele povo não aceitar que Jesus era o Salvador. Infelizmente, até os dias de hoje, muitos judeus eles ainda não creem que Jesus é o Salvador e eles ainda esperam a chegada do Messias. Agora vamos entender um pouco sobre o nascimento do filho prometido a Abraão. Nós sabemos que Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, a promessa do nascimento de Isaque. No capítulo 21 de Gênesis, no versículo 2, diz que Sara concebeu e deu a Abraão um filho na velhice, no tempo determinado por Deus. Abraão tinha a idade de 100 anos quando Isaque nasceu. A partir de Isaque vêm seus filhos, Esaú e Jacó, e de Jacó que vêm seus 12 filhos, formando as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó. Para a gente entender aqui melhor, quando Jacó tem um encontro com o anjo do Senhor, ali ele pede para ser abençoado, e o anjo do Senhor lhe abençoa e muda seu nome de Jacó para Israel. Então, é daí que vem as 12 tribos, que são os filhos de Israel. Entre eles vem José, que vai para o Egito, com o tempo passa a ser governador. Através de José, seus irmãos vão viver no Egito, onde o povo hebreu vai crescer e ser escravizado. Ali eles vão ser escravizados por 430 anos, até que o Senhor chama Moisés para ser o libertador do seu povo. E começa toda aquela trajetória do povo no deserto, rumo à terra prometida, rumo a Canaã, que foi a terra que Deus prometeu a Abraão que daria aos seus descendentes. Podemos ver a promessa que Deus daria a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, lá no versículo 7 do capítulo 12. Então, essas são as promessas de Deus para Israel. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Eu tentei trazer um resumão da revista simplificado para vocês entenderem. Deixa um comentário aqui o que você achou da aula, se você entendeu, alguma pergunta que talvez eu possa te ajudar a entender, alguma dúvida. Se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha essa aula com alguém que também precisa entender os planos de Deus, né, desde lá do Éden até aqui, porque as promessas de Deus nos alcançou, ele é perfeito. Conseguimos enxergar aí a perfeição de Deus, porque a palavra dele se encaixa perfeitamente. Conseguimos entender o quanto ele faz tudo assim com detalhes de perfeição, e isso é maravilhoso. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra. Eu aprendi muito, eu estou aprendendo muito, eu espero que você também esteja. Através dessas lições, eu estou conseguindo entender ainda melhor a palavra do Senhor e as promessas dele que nos alcançou. Que Deus te abençoe. Amém?